Seja bem-vindo ao Visionários, o teu espaço de liderança, de gestão, de estratégia, aqui na RS Play. Olá, Fernanda. Olá, Camila. Olá para você que nos acompanha aqui na RS Play, no canal 524 e também nas plataformas digitais aqui da emissora. O Visionários é o lugar para as pessoas que transformam ideias em ação, em atitude. E hoje nós estamos recebendo uma convidada mais que especial. Ela que é uma referência quando o assunto é uma das principais vozes e uma referência quando o assunto é posicionamento de marca com alma, o que é extremamente importante. Cacá Cerutti é publicitária com quase 30 anos de mercado e também referência em branding sistêmico, uma abordagem que vai além da estética e toca o propósito de todas as vidas que ela acompanha. Exatamente, e ela já reposicionou marcas no Brasil e no exterior. É mentora de líderes e empreendedoras, coordena o NUME, que é o Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre, também o Nu Comunica, que é o Núcleo de Comunicação, e também faz parte do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, o SEMEC. Cacá, que honra tê-la aqui conosco no Visionários para falar de um assunto que é muito importante. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horário que vocês vão assistir o nosso programa, não é? Mas é um grande prazer, gurias, de estar aqui, Fernanda, Camila, de estar com vocês aqui no Visionários, esse programa que já tem todo o meu coração, que eu vi nascer também junto com vocês. E estamos para trazer aqui mais novamente esse conteúdo que é de extrema relevância, principalmente para os líderes, né? Líderes das suas próprias marcas, líderes dentro das suas empresas. Aquela pessoa que está por trás da marca, da marca empresarial, ela também é uma marca, né? Então é importante que a gente possa falar muito e sempre sobre posicionamento, sobre reputação e sobre ter esse branding com alma, né? Que é externar essa alma dessa pessoa, que representa essa marca para a marca, que as pessoas possam senti-la com mais intensidade, digamos assim. Exato. E Cacá, para a gente começar, eu quero a primeira pergunta para a gente deixar claro para quem nos assiste, né? Você fala em brand sistêmico. O que é o brand sistêmico e qual o impacto de ter um brand bem estruturado para o posicionamento de lideranças? Então, o branding sistêmico é uma abordagem que eu trouxe para dentro do branding, que é quando a gente traz o conhecimento sistêmico, aplica o conhecimento sistêmico, aquele mesmo que é das constelações familiares e empresariais, a gente aplica ele dentro dessa marca, para que ela possa, de maneira mais completa, essa metodologia possa desenvolver não só o negócio e a marca dessa pessoa, que está representando essa marca pessoal ou essa marca empresarial, mas que eu possa olhar para a pessoa que está ali. Então, o branding sistêmico, ele é integral. Ele olha para o ser humano, para o indivíduo, ele olha para o negócio e ele olha para a marca. E quando ele olha para a marca, ele também expande para a comunicação dessa marca. Porque nós entendemos, nós somos seres integrais. Eu não posso simplesmente construir uma comunicação para uma marca sem levar em consideração que ela parte de um ser humano. Então a gente faz todo um olhar integral para essa pessoa, para conseguir extrair dela, transbordar dela a alma, o propósito, os valores, as crenças, e aí a gente consegue colocar isso de modo muito estruturado e estratégico dentro dessa marca, para que a audiência, para que os leads, para que o público que esteja recebendo essas informações seja atingido pela comunicação dela, eles possam se criar. Eu falava sempre que era para criar conexão, mas hoje, atualmente, em tempos de inteligência artificial, não é mais conexão que importa, é o vínculo. Então, quando tu conversa com ela com um outro olhar, trazendo, colocando mais a alma naquilo que tu está fazendo, e principalmente na comunicação, que o conhecimento sistêmico possibilita isso, a gente consegue criar vínculo, porque o vínculo é que faz o cliente ficar contigo. Então, ele fica contigo durante mais tempo, ele te recomenda, ele te entende, porque tu conversa com ele como se ele estivesse aqui do teu lado, sentado, conversando contigo nesses pontos. É quando a gente escuta a mensagem e fala, tá falando comigo. Tá falando comigo, pra mim. né? Toca E para as profundo. lideranças, gurias, nossa,
E isso para a liderança é essencial, Claro. porque ela precisa saber se expressar mais entendendo do Uhum. outro que está ali. Então, a escuta dela passa a ser mais empática, mais ativa, e ela consegue criar esse vínculo com esse colaborador, ou com a sua audiência, ou com seus parceiros, de outra maneira que não só pelo lado estratégico da coisa. Claro que a estratégia é Sem importante, dúvida. mas a gente precisa levar a pessoa em consideração também, né? O tempo todo, né? E é isso que faz toda a diferença. E essa palavra me chamou muita atenção, vínculo. Porque a conexão é um primeiro momento. Eu preciso ter conexão, mas quando eu estabeleço um vínculo profundo, é como se fosse um elo invisível que faz com que exista ali cumplicidade, fidelidade, respeito e admiração como em uma boa relação. Com certeza. E, Cacá, você já atua aí há 3 décadas, né? Com marcas, com grandes marcas, e nesse meio do caminho, você criou a tua própria marca pessoal. Como isso hoje interfere e impacta o teu atendimento com mulheres? Então, eu comecei, logo no início da minha carreira, eu trabalhava dentro de uma empresa que era de cópias e uma grande gráfica de grande nome no mercado. E eu atuava, naquela época eu ficava do lado dentro da empresa, né? Então eu tinha 2 agências que me atendiam. Eu sou publicitária de formação, mas eu quando saí da faculdade eu dizia assim, nossa, eu não quero trabalhar em agência que é pra doido. É loucuragem demais, eu não quero esse universo para mim. E eu fui trabalhar comunicação e marketing dentro da empresa. E ali eu tinha contato com várias pessoas e eu cuidava muito dessa marca, que era uma marca grande, era super conhecida no país, então me possibilitava já começar a exercitar de trabalhar a comunicação e fazer o branding, a gestão dessa marca de dentro de uma empresa. Depois, quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar dentro de agências. E aí, nas agências, eu atendia grandes contas, mas sempre atendendo grandes contas, independente se era um público feminino ou não. Quando eu comecei a trabalhar fortemente a minha marca e eu concentrada no Cacá Cerutti, foi há 15 anos atrás, depois de um episódio que aconteceu comigo, que foi um divórcio. Foi um episódio muito forte para mim e ali eu tomei uma grande decisão, que eu precisaria intensificar ainda mais o desenvolvimento do meu nome como marca. Eu já era bem conhecida no mercado, mas eu precisava intensificar um pouco mais e começar a contar para as pessoas do que eu era feita, de onde eu vim, o que me levou a trabalhar com o que eu trabalhava, o que movia os meus dias. E não era só sobre propósito, era uma questão de mostrar para as pessoas que... A tua essência. A minha essência, exatamente, que não era só da publicidade que veio, tinham outras questões que eram envolvidas. Então, ali, eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu já aplicava para as marcas comerciais e o que eu vi desenvolvendo de conhecimento naquela época, e eu fui aplicando em mim e fui construindo a minha marca. Como que as mulheres entraram na minha história? Não foi algo planejado, mas eu senti a necessidade, lá em 2014, 2013, 2014, eu senti a necessidade de ter mais os meus pares perto de mim. Não só a galera da área da comunicação, mas também outras mulheres que eu queria conhecer as suas histórias. Assim como eu contava a minha história, eu queria conhecer a história delas. E naquela época eu fiz formação em coaching, fiz depois neurocoaching, que era muito em voga, muito em alta naquela época, e eu circulava muito, aí comecei com as formações em PNL, aí fiz PNL, fiz Master, fiz isso, fiz aquilo, e aí eu fui começar a notar que eu estava muito mais inserida entre elas. E isso passou também por um processo de cura, porque eu nunca fui muito de circular com mulheres, porque eu era bem competitiva, bota competitiva nisso. Então, eu olhava para a coleguinha e eu não enxergava ela como meu par, eu enxergava ela como minha concorrente. Uma transformação E também, era bem né? desafiador aquilo, sabe? E como isso é libertador, você trazer isso num programa de TV, por quê? Muitas mulheres, muitas de nós passam por essa fase que é de não reconhecimento das nossas próprias potências e que causam essas inseguranças. E no momento que você se apropria, de fato, de quem você é, você começa a olhar com admiração e olhar o que brilha no outro sem a competição ou sem a inveja, que é uma palavra horrorosa, mas que existe. Mas existe. E você começa a admirar, usar o outro como uma referência. Mas isso partiu muito de uma autocura, sabe? Porque isso é curar o nosso feminino, né?
Então, o conhecimento sistêmico já vem desde aquele tempo. Foi Uhum. um processo de cura do feminino, de eu olhar para outra mulher e eu olhar para ela com admiração e não com crítica, e não com julgamento, e não olhar para ela com inveja. Porque é o que acontece muito dentro do nosso meio feminino ainda, infelizmente. E o seu processo de mentoria, ele parte do autoconhecimento, que é isso. Muito. Que quando você se conhece, né, quando você conhece seus valores, quando você se fortalece internamente e cria a tua identidade com força, você não precisa competir com ninguém. Não, trabalha a tua autoconfiança total, né? Eu não Autoconfiança, preciso competir, exato. eu posso ter ela como meus pares. E naquela época foi isso que aconteceu. Eu comecei a enxergar que elas estavam se aproximando muito mais de mim e que eu estava aberta para recebê-las. Então a gente começou. Foi ali que eu tive até um grupo feminino que se chamava Café com Elas, eu e mais 2 amigas. E o nosso grupo era para estudar. A gente não era o networking como é hoje, que existem aí as confrarias e alguns grupos femininos que se unem para vender umas para as outras, para fazer networking e tal. Não, o nosso era para sentar e estudar para crescer, se desenvolver enquanto ser humano para depois desenvolver o profissional. Então a gente começou com aquele movimento e aí, quando a gente começou aquilo, os outros grupos femininos vieram. Aí veio a BPW Porto Alegre, que eu participei durante 8 anos, aí veio a Confraria do Batom, aí veio a Confraria do Salto Alto, aí veio não sei o quê. E quando eu vi, eu estava por perto delas, eu disse assim, gente, eu preciso levar a voz dessas mulheres, porque eu comecei a enxergar a dor delas, né? De ter dificuldade de se posicionar, para fazer um pitch, né? Porque aí começou o networking. Então elas tinham que se apresentar, elas não sabiam. Elas não tinham o conteúdo para trazer, embora fossem mulheres superpotência, mas elas estavam distanciadas da essência delas. E ali eu comecei a enxergar que o meu trabalho poderia ser fundamental para que ela se reencontrasse com uma essência, para fortalecer a identidade dela com autoconfiança, e aí, a partir disso, a gente vai conseguir fazer uma construção de marca sólida, coesa, que dê um respaldo para ela, para que quando ela chegue para falar sobre o negócio dela, ela tenha propriedade para falar. Parece uma coisa óbvia, mas não é óbvio. Porque ela pode ser a melhor especialista naquilo que ela faz, mas às vezes ela tá sentada aqui num sofá como esse para dar uma entrevista, ou ela pega um celular para gravar um vídeo e ela se trava, porque ela fica com medo do quê? Do que os outros vão falar. Do julgamento. Do julgamento, o né? medo da falha. Exato, então ela fica ali, ai, mas será que eu vou falar tudo que eu tenho que falar? Mas e se eu vou esquecer? Se vão achar que é besteira o que eu tô dizendo? Mas, gente, sabe? E ela é uma mulher especialicíssima naquilo que ela faz. Eu digo assim, não, isso tá errado. Então, cabe a nós começar a criar uma forma de mostrar o quanto que essa mulher é potente naquilo que ela faz. Ela só se distanciou um pouquinho porque para ela poder se sentir pertencente aos espaços, às vezes a mulher precisa se moldar. Então, o que ela faz? Ela vai criando cascas, né? Ela vai criando cascas. E eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu passei por esse lugar. Né? Então, para eu poder ser aceita nesses espaços de mulheres, muitas vezes eu precisei o quê? Hoje eu vou estar num perfil, amanhã eu vou estar num outro perfil, porque é o ambiente que é diferente. Né? Eu vou falar 2 coisas. Uma como antagônico, né? A mesma mulher que julga, que compete, que tem a inveja, é a mulher que quer pertencimento, que quer ser acolhida. Com certeza. E como elas mesmo se sabotam em relação a isso, porque é muito melhor estar no coletivo, né, numa rede onde as pessoas têm de fortalecimento. Exatamente. Então, essa percepção a gente vê em vários grupos de mulheres que a gente frequenta, inclusive, como a quantidade de mulheres vem crescendo nesses encontros, né? Sim. E existe grupo para todo mundo. Com certeza. Né? Você tem que achar Cada o um seu. deles é para um perfil, né? Exato. E é muito importante, aproveitando esse gancho, que eu acho que é muito rico isso que tu estás trazendo, Cacá, e complementando o que a Camila traz também, que é essa necessidade do pertencimento a qualquer custo, e eu percebo isso também mentorando pessoas, que quando a pessoa ela quer pertencer de qualquer jeito, ela ultrapassa muitas vezes a barreira e não respeita quem ela é. Com certeza. Perde a identidade. Então muda de CPF para cada ambiente. E isso é desastroso, porque vai trazer dor. Com certeza. Agora, o crescimento ele não pode ser enxergado dessa maneira. Não. A transformação real, ela vem muito associada ao reconhecimento de quem nós somos. E todos os líderes que são hoje conhecidos e reconhecidos como visionários, eles têm um padrão. Uma estrutura emocional muito forte de saber quem são, e independente do que tem,
continuam sendo. Com certeza. Isso é fundamental. Passa muito por essa fase, né? Quando tu começas, e foi o que eu passei, antes de eu começar a entrar de cabeça, de mergulhar no mundo do autoconhecimento, era o que eu fazia. Então, eu precisava constantemente da aceitação das pessoas, e eu passei por isso. Então, eu só posso levar hoje a minha mentorada até onde eu já fui. Então, por que eu reconheço nela aquela dor que ela tem? Porque eu vivi isso. Já esteve lá. Eu já estive naquele lugar. Então, naquela época, antes de eu começar a me envolver mais com elas, eu tinha... Essa era uma coisa que muito corriqueira para mim. Eu sempre fui a líder de turma, eu sempre fui aquela que tinha o destaque, que às vezes eles diziam, já era professora na época, então eles diziam, não, não era a Cacá ainda, era a Karen, né? Então não era, aí naquela fase era a Karen ainda, então... eles diziam, não, tem que chamar a Karen pro meu grupo, porque ela é super inteligente, ela é prof. Aí eu dizia assim, gente, quando eu fazia faculdade, eu disse, gente, mas não tem essa separação. Mas eu usava isso como bengala para trazer o destaque. Então lá eu era uma coisa, aí eu estudava, eu trabalhava na escola onde a minha mãe dava aula, que eu era professora na mesma escola. Então lá eu tinha que ser a filha perfeita, a profissional impecável, mesmo que isso me exigisse muito. E hoje eu vejo que as mulheres, elas chegam nos lugares e elas querem já se tornar conhecidas, elas querem usar um atalho que é horrível isso. Porque as pessoas têm que te conhecer desde o início. Se tu está sentado num programa como esse, e eu posso dizer da Camila, porque eu tenho mais proximidade com ela, a Camila é assim... do mesmo jeito aqui, ou lá na bancada da empresa dela, ou ela tá num evento, ou se a gente tá tomando um café. Ela é a mesma pessoa em todos os espaços. E ela nunca teve a necessidade de ela tentar se projetar acima do outro, né, diminuir o outro para ela poder se sentir melhor. E eu fazia, muitas vezes, de ocupar aquele lugar. Não, eu preciso me ajustar, vou me adaptar aqui e ali. Só que isso, gurias, cria uma crise de identidade tão forte, mas tão forte, que depois para tu sair desse lugar é horroroso. E o dia que eu fui confrontada com isso, que foi a minha coach na época que fez essa questão comigo, lá em 2014, que ela me confrontou diante do espelho, que eu olhei pra mim e disse, cara, eu não sei quem eu sou. Eu perdi o meu desejo de vida, eu não sei o que eu quero daqui a 10 anos, não adianta me perguntar. E ela me perguntava assim, o que tu quer projetar pra daqui a 5 anos? Eu não sei nem pra amanhã. Eu não sei o que eu quero, eu não sei nem quem eu sou. Eu tinha me distanciado de todos os meus valores, os meus princípios, eu não sabia. Eu perdi o rumo. E então, ali a sua construção foi do zero. A minha Você zerou. E ali foi quando eu comecei de verdade a construir a Cacá Cerutti. Então foi ali naquela época que eu disse assim, não, eu preciso me reencontrar. E quando eu me reencontrei, que eu entendi que o meu lugar era entre mulheres e que depois a constelação me explicou por quê, que me trouxe um motivo, mas que o meu lugar era ali, era entre mulheres, que eu ia enfrentar o que viesse, porque eu fui bastante... Vocês acham que o quê? Que a gente não é criticada? Que a gente não é julgada? A gente sabe. Na frente é 3 beijinhos, nas costas elas estão mandando lenha, né? Mas eu passei por tudo aquilo porque eu não trouxe para o meu coração, porque eu estava passando por um processo de mudança. E foi isso que me transformou hoje, inclusive, numa líder, que era uma coisa que eu jamais imaginei que eu pudesse. Era eu trabalhar como líder, eu trabalhar como liderança. Meu Deus, eu sempre atuei sozinha. Exato. Dentro das empresas eu era equipe. Hoje, na minha empresa, eu tenho parceiros que estão espalhados pelo mundo todo, mas eu sou a minha empresa, sou eu. Não. E essa questão... Quando eu cheguei e disse assim, cara, vou ser líder. Ok, vamos, a gente se desafia. E essa questão de, independente do que digam, que pensem ou que falem, quando você tem essa estrutura emocional, nada te para. Nada. Por quê? Ok, podem falar, é do jogo, só... Diz mais sobre a pessoa do que sobre nós, não é? Não, absolutamente sobre a pessoa, né? Tem um ditado, inclusive, que diz, se Pedro fala de João, né? Ele está falando mais sobre ele mesmo do que sobre o outro. A questão é manter essa segurança. E isso só vem, esse lugar de, apesar de eu continuo, quando você tem o reconhecimento de quem você é de fato, da sua identidade. Tem o seu próprio reconhecimento e não espera o reconhecimento do outro. Né? Sabe que tem uma passagem da Brené Brown que eu gosto bastante, dessa passagem dela que ela fala, o verdadeiro pertencimento é não pertencer a lugar nenhum e pertencer a todos os lugares. Com certeza. É quando você sustenta a sua pessoa de uma forma que você pode estar em qualquer lugar sem a necessidade de se moldar para estar naquele lugar. Exato. Você sustenta quem você é e naturalmente você vai permanecer aonde te faz bem.
você fica inabalável, né? Exato. E eu tinha épocas que quando eu ouvia isso, eu ficava bem chateada, sabe? Mas depois eu digo assim, gente, se a gente faz certo, criticam. Se a gente faz errado, criticam. Porque eles estão fazendo essa crítica e esse julgamento vem da referência dela. Sob o olhar, Sob o olhar dela. Então, perspectiva assim, daquela eu pessoa. sei o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o que é certo pra mim. Dentro do meu contexto, do meu olhar. Exato. Então, eu só simplesmente eu passei por cima dessa situação e só me fortalecia. Porque quando a gente começa a perceber, e isso passa pelo processo do autoconhecimento, que inclusive eu trabalho dentro do meu método quando eu estou construindo marca, é de ela desenvolver esse autocontrole, autoconfiança, e a autenticidade dela vem daí, né? Então ela nunca vai deixar de se respeitar. E principalmente de impor limites. Porque aí ela deixa claro qual é o limite dela. Então, ela não ultrapassa, ela não deixa que o outro ultrapasse. Que o outro ultrapasse, Exato. sem dúvida. E na escada da liberdade ali, o emocional, a sua liberdade emocional carro-chefe. é o carro-chefe. Sem dúvida. Certeza. Esse papo tá bom demais. A gente faz um rápido intervalo e volta com mais Cacá Cerutti depois do intervalo. Olá, eu sou a doutora Júlia Ribar, sou médica dermatologista e colunista do programa Visionários da RS Play TV. Para mim é muito importante fazer parte desse programa para trazer ao público informação e conhecimento de qualidade. A informação e o conhecimento nos liberta e nos traz poder de decisões. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, atuo na área da dermatologia há mais de 10 anos, com foco em cosmiatria, que são os procedimentos estéticos, trazendo para o meu paciente mais beleza, com naturalidade e sem exageros. Aqui no programa Visionários eu vou trazer para vocês conhecimento sobre saúde da pele e procedimentos estéticos. Eu quero aproveitar que a Cacá estava trazendo para a gente que a construção da marca dela se deu a partir da experiência própria, não foi um processo. E que essa construção da marca dela fez com que ela viesse a construir a marca de outras mulheres, onde ela criou uma metodologia que se chama Alma, né, bem da essência do que você traz. E eu quero saber de você, Cacá, me fala um pouquinho do que significa Alma e também quero saber assim, o que não fazer na construção de uma marca. Então, o ALMA, ele é um acrônimo, né, da palavra alma. Então, o primeiro A dele é autoconhecimento, porque é onde parte tudo, e ali eu faço um mergulho mesmo na essência dessa mulher, onde entra o conhecimento sistêmico. Às vezes a gente faz alguns exercícios sistêmicos, se a gente enxerga que tem algum bloqueio dela de trauma ou de alguma ferida emocional, eu faço esse desbloqueio dela para que ela possa conseguir adiante. E a gente faz um mergulho mesmo para a recuperação da identidade, fortalecimento de autoconfiança, autocontrole, enxergar essa autenticidade para a gente poder começar a despir a alma dela para colocar na marca. Então, parte pelo primeiro pilar do autoconhecimento. O segundo, ele é a liberdade. Então, o que é a liberdade? É quando a gente já começa a fazer a construção dessa marca, mostrando para ela o universo da marca que a gente está construindo. Então, ali entra a parte da personalidade, que eu vou externar, né? Eu vou extrair a personalidade dela através dos arquétipos. Eu sou uma das únicas profissionais aqui do sul do país que que é desenvolvida em branding arquetípico. Então, eu trabalho com toda uma metodologia também para enxergar esse arquétipo e trazer esse arquétipo para a comunicação, porque ele é para isso, para o sensorial, para o visual, para gerar sensações, emoções do público em relação àquela pessoa, através da cor, através da fonte, da simbologia, de imagens, dos elementos que ela utiliza, toda a questão da análise dessa simbologia a gente coloca dentro de um universo sensorial. E aí trabalha os 5 sentidos dentro desse universo de marca, depois a gente vai para o universo verbal, que é o tom de voz da marca, as narrativas, as histórias que a gente vai contar, como que a gente vai trazer isso. E cada comando
feito por um arquétipo diferente. Não tem um que fala, o outro que faz sentir e o outro que é estratégico. Então, eu monto essa tríade dentro do pilar da liberdade. Depois a gente vai para o movimento. Então, a gente enxerga que a gente já trabalhou esse autoconhecimento, desenvolveu essa autoconfiança e recuperou a identidade, externou a personalidade e a alma dela, agora nós vamos para o movimento. Então, nós vamos pensar o que nós vamos fazer com isso. De que forma que a gente vai trabalhar. Quais são as estratégias, os lugares que tu vai frequentar, como que tu vai te posicionar, como que tu vai trazer a diferenciação dentro da tua marca para isso, porque se é para fazer todo um processo de autoconhecimento e criar uma marca que é genérica no mercado, não me serve. Então eu preciso criar elementos de diferenciação nessa marca para colocar ela no mercado, para as pessoas entendam, olhem para ela já por outro olhar, com um olhar de enxerguem ela com uma marca profunda, com uma marca com conteúdo, com repertório, com reputação, para que possa começar a gerar o vínculo. Então, a gente vai fazer todo o planejamento já de como que a gente vai externar essa marca dentro do negócio e para o mercado. E depois na ação, né? Que aí a gente desenvolve o plano de ação para trabalhar a expressão dessa marca nos diferentes pontos de contato que os públicos têm com ela. Então, isso é um resumo, bem resumo do que tem dentro do Alma. E o Alma é, então, autoconhecimento, liberdade, movimento e ação. E aí, te respondendo, o que não fazer, né? O primeiro ponto dentro da comunicação é fazer. É fazer. Porque a primeira coisa, como a gente estava falando antes, é antes feito do que perfeito. Teve uma grande chave que caiu recentemente, eu fiz o Empretec do Sebrae, e teve uma grande chave que me caiu assim, ó, caiu uma chave gigantesca na minha mente, que eu achava que eu não era perfeccionista. Eu achava, sabe o que eu achava, Fernanda? Que eu era procrastinadora. Olha só. E eu achava, e eu digo assim, e eu ouvindo, fiz todo o Empretec, dormi 16 horas em 6 dias. Mas o perfeccionismo é a máscara do procrastinador. Mas com certeza, mas eu não tinha consciência disso. Aí, quando eu fiz lá, que fui colocada à prova de diferentes formas e maneiras, eu olhei e disse, gente, eu sou perfeccionista. E imagina que era o que eu mais criticava no outro. Era o perfeccionismo. Esse gente faz antes feito que perfeito, né? Essas são as nossas autoavaliações inconscientes. Meu a gente Deus, só aí eu digo outro. assim, bom, agora eu vou fazer e vou fazer. Uma semana depois a gente estava no Coned. Aí eu comecei a ouvir tudo que as pessoas estavam dizendo no palco. Eu disse assim, gente, eu já falo isso há 10 anos. Por que elas estão trazendo isso como novidade? Elas estão trazendo assuntos aqui que são coisas que eu já falo há 10 anos dentro do meu negócio. E as pessoas não me reconhecem por isso. Então, a perfeccionista vai abrir a boca, agora vai falar. Então, gente, eu trouxe isso para dizer para vocês que o primeiro erro da comunicação é você não se comunicar. Tem que ter essa autoconfiança tão grande, tão trabalhada dentro de ti, para que vocês, de fato, mulheres, consigam enxergar que vocês têm muito repertório para botar no mundo. E que quando você não fala, tem alguém que vai lá e fala. E ele vai ser, aplaudido. Entendeu? Aplaudido, ele vai ser reverenciado, porque ele falou. Aí você vai ficar com uma cara de bege, olhando para a pessoa e dizer, poxa, mas qual foi a novidade que trouxe? Mas acontece que tu não abriu tua boca e não falou o que tinha que dizer. Então, a primeira coisa é, se posicione, fale, entenda da sua marca, quais são os pontos que você vai falar para não distanciar da marca também, porque não é ficar entrando em tudo quanto é trend que tem por aí, para poder ficar na modinha, e aí não vai resolver. Ruído de comunicação, né? Gera ruído. Então, seja focado dentro do universo da tua marca, entenda de todos, que claro, tu não vai ficar só com foco na venda, porque não sei se vocês sabem, mas o conteúdo hoje, ele é responsável por 80% da tua comunicação, 20% é venda, porque a venda ela é muito assertiva e tu não precisa te esforçar muito para vender quando tu tem conteúdo e repertório para mostrar. Tu não te esforça, porque tu abriu a boca para vender, as pessoas já estão comprando. As pessoas já identificam, Já identificam, então entenda bem qual é o teu universo de marca e desenvolva essa marca dentro da tua expertise e não fique catando, outra coisa, não fica catando coisas de cada canto de mentores e gurus da internet e tentando montar um Frankenstein na tua marca, porque não Muitas vai dar certo. referências confundem, né? Aí E aí você presta se atenção, perde. pega uma pessoa, presta atenção no que ela diz, aplica. Pega no máximo 3 pessoas. Eu tenho 3 mentores que eu não largo de mão.
E são aquelas pessoas que me norteiam dentro de tudo que eu faço. Porque se Uhum. você fica pipocando e pega disso, e pega daquilo, e pega daquele outro, quando você vai ver, você montou um negócio que cadê a identidade da tua marca? Não existe mais. A Sim. identidade se perdeu de novo. Uhum. Porque tu tá modelando Exato. um monte de gente, juntando... E aí, modelando não, você está copiando. Copiando. É. Modelar é diferente. E né? aí a autenticidade foi por água abaixo, Acabou. não Acabou. gera conexão e não Não tem converte. vínculo, não tem. vende. Aí depois é o digital que não dá certo. E É o a branding gente que vê não muito no funciona. digital, muito personagem, né? Mas aí é isso, sabe? A pessoa se distancia dela, porque ela fica montando um monte de quebra-cabeças na marca dela. Então, não. Foco. Entenda qual é o mote, qual é o conceito central da tua marca, qual é o teu propósito, qual é o teu posicionamento. E dentro disso, enxerga qual é o universo da tua marca para que tu possa falar sobre aquilo. E aí tu te torna referência. As pessoas, eu quero me tornar autoridade. Mas se ela não abre uma câmera para falar, se ela não produz um conteúdo com respeito... E agora, em termos em tempos de inteligência artificial, estão produzindo conteúdo de qualquer jeito, que a gente já consegue identificar que aquele conteúdo não é dela. prompt Não é. de chat GPT. E tu sabe por quê, gurias? Aquelas palavras não fazem parte do vocabulário Da da pessoa. pessoa. Fazem parte do Aquele vocabulário, conteúdo mas é não pior, faz Camila. parte do histórico da pessoa. Consegue ser pior, Camila. Porque quando ela senta numa cadeira como essa daqui, ela não sabe, ela não tem o que falar. Nada, não, Não tem repertório. conteúdo. Ela não não tem, tem ela é profundidade. vazia. Ela é vazia, porque ela tá botando um robô a falar por ela. E aí ela vai lá, tanto que ela... Vocês podem observar que, agora é tendência, muito carrossel no Instagram. Ok, mas os vídeos estão começando a diminuir, porque no vídeo tu tem que verbalizar o teu destrinchar. conhecimento. Uhum. Tem que né? mostrar que veio e qual é o teu conteúdo. E né? qual é o teu conteúdo? Então, assim, Uhum. gente, essa é outra bronca que eu tenho. O chat, ele serve para ser fonte de referência. Ele pode melhorar o teu texto, mas o conhecimento ainda é teu. Uhum. Exato. Ele não tem Exatamente. como saber qual é o teu Ele conhecimento, a não ser que lapida. tu diga para ele. Né? Ele lapida, mas ele não Exato. constrói. Então, eu tô enxergando muito longe, e eu fiz uma palestra lá na Associação Comercial, que inclusive tu estavas lá, que eu falei justamente sobre isso. O futuro da comunicação daqui para frente é a expressão das pessoas com emoção. Genuína. É o emocional, é respeitar a tua autenticidade e ser genuíno naquilo que tu tá fazendo. Porque vai criar, de novo, um bando de cópias. Quando o Canva nasceu, o Canva é esse aplicativo que faz aí essas artezinhas, quando o Canva nasceu, você olhava dentro das redes sociais, as artes eram todas iguais. Elas às vezes não trocavam nem a foto, não trocavam as cores, só trocavam a chamada, o headline que estava em cima ali da imagem. E aí tu olhava e dizia assim, gente, mas isso aqui é o post do Beltrano, porque eu já olhei esse post lá no feed dele. E aí quando vê, não era. Era arte pronta do Canva, gratuito ainda, porque o povo não quer pagar a ferramenta paga, né? Não quer usar a expansão da ferramenta. Aí agora começou com o chat. Se já não bastava a imagem, agora tá indo pro texto. Pois é, e isso aí entra num quesito que para mim fere muito, porque eu sou especialista em comunicação. Sim. E tu estás trazendo aqui todo um comportamento de comunicação que é fundamental no branding. Sim. Tá? Agora sim, para ser bem didática, bem clara para as empresárias, para as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é a real importância da comunicação? Aqui a gente já sabe que é aquela pergunta só para dar a martelada, né? Mas a importância da comunicação nesse processo todo. É relacional, né? A comunicação é o que desenvolve hoje em dia, que, como já dizia o nosso aquele saudoso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Porque tu não consegue fazer um bom networking, tu não consegue vender, tu não consegue ter bons contatos, tu não consegue se inserir dentro dos meios se tu não tem a comunicação. E ela precisa ser clara, porque quando a gente tem ruído nessa comunicação, ela pode existir, mas se ela não é clara, se ela não é objetiva, ela fica gerando outros entendimentos que desvia a pessoa daquele foco que tu queria dar para aquilo que tu está comunicando. Então, e a responsabilidade, que isso é muito claro, é sempre do emissor, né? Então, eu tenho que me apropriar do que eu quero falar, do meu conhecimento, do meu repertório, e enxergar de que forma que eu quero colocar aquilo para ser comunicado a partir de mim. Seja o meu conteúdo, seja em cima de um palco, seja com os meus filhos em casa, seja com o meu marido, seja com os meus pares dentro do meu negócio. Tudo hoje, o segredo das boas relações, aquelas relações fortes de vínculo mesmo, é a comunicação. Ela é fundamental numa relação de venda, numa relação de prospecção, numa relação de conhecimento. Tudo é comunicação, sabe? Então eu digo, e falei outro dia até numa reunião lá do nosso núcleo,
da comunicação, eu falei com um convidado que veio para conhecer o nosso trabalho, e eu disse para ele, cara, eu não podia ser outra coisa na minha vida que não fosse comunicadora. Porque eu acho que eu já saí da barriga da minha mãe falando. Porque eu enxergo que isso é uma coisa tão importante, tão necessária, tu saber se expressar, tu saber, antes de se posicionar, tu precisa saber se expressar para as pessoas, tu precisa levar a tua opinião, expressar a tua opinião, contar a tua história, gerar esse vínculo através da comunicação de uma forma muito mais profunda e intencional. Eu acho que a comunicação, para mim, e às vezes as pessoas olham assim, mas falar isso sempre gente, o óbvio precisa ser dito. Sim. E Exatamente. repetido. Exatamente. Tantas e tantas vezes, porque a gente tem muitas pessoas que esquecem. Né? E o erro do mentor, né, é sempre acreditar que aquilo tudo já foi dito e não precisa mais ser dito. Não precisa. Só que em rede social é a repetição É a repetição que funciona. que funciona. E é a repetição que gera prática, né? Então, se tu queres te desenvolver numa comunicação, dicção, oratória, tem que praticar. Tem que levantar da manhã e falar na frente do espelho. Treinar o teu pitch na frente do espelho, se tu vai ter que fazer uma apresentação, se tu vai ter que falar de ti. Eu tô saindo daqui agora, eu tô indo vou ministrar uma palestra. Eu tenho todo o conteúdo trabalhadinho na minha cabeça, porque eu passei ontem à noite revisando tudo. Mas tu não é especialista, já não trabalha há quase 30 anos com isso? Sim, mas eu tô cada vez... Primeiro que o conteúdo nunca é o mesmo. O público nunca né? é o mesmo, Muda né? a Então forma. não é o mesmo. Então eu preciso me ajustar àquele Com território. certeza. Vou falar com mulheres, vou falar sobre branding com elas, mas e ainda bem diferente, eu tô começando a construir, já que eu criei minha metodologia em cima da minha dor e atrai as mulheres para trabalharem comigo, aquelas que normalmente têm aquelas dores que eu já passei, eu estou construindo o conteúdo das palestras agora de acordo com a dor do público. Então antes eu ouvi o que todas as mulheres lá do Núcleo da Mulher de Canoas, lá da SIC Canoas, têm de dor hoje, quais são os desafios que elas estão passando, para eu levar o conteúdo cirúrgico em cima da necessidade delas. Para não ir para lá falar mais do mesmo. Isso Sim. é diferenciação também, né? Então, primeiro eu disse para ela, para a convidada lá, para a vice-coordenadora, eu disse, tu me permite que eu faça um formulário de aplicação e passe para elas, para eu possa entender Qual é a dor. hoje, onde é que está doendo mais, qual é o desafio, quais são as dificuldades, o que elas estão esperando desse E conteúdo. aí a conexão ela vai ser muito mais real Entendeu? quando você entende a dor. Exatamente. Então, não é levar um conteúdo... ter palestra... Eu sou Sim. completamente contra essa história de ter palestras prontas, tudo numa caixinha, e aí tu pega... Eu tenho o tema, mas Sim. eu adequo a palestra Ao de público, acordo com o público, a necessidade do público. E isso é Exato. fundamental, esse briefing antes com o contratante para entender o público, para entender qual é o objetivo, para levar um Exatamente. conteúdo assertivo, mesmo que seja o mesmo tema central, fazendo adaptações para aquele público Exatamente, específico. exatamente. E É assim que a gente consegue gerar mais Exato. resultado, que elas saiam de lá, inclusive, com um plano de ação, ou pelo menos cutucadas, né? Cutucada. Que eu preciso mexer nisso, eu preciso olhar para isso. Aham. Com certeza. E você fala muito em presença. Qual é a diferença de marcar presença e fazer presença? Olha, eu enxergo que o marcar presença é quando eu chego já contribuindo, me relacionando com as pessoas, eu já posso fazer um networking, como diz uma grande amiga, né? Um networking afetivo e efetivo. Quando eu já chego e as pessoas já estão me conhecendo. Isso é um marcar presença. Agora, o fazer presença, para mim, o fazer presença é quando eu estou, por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou 100% aqui. Quando eu me comprometi de vir para cá, eu tinha esse compromisso que é super importante. Eu tenho um grande evento amanhã também, que eu preciso estar muito concentrada para poder conduzir os painéis que eu vou ser mediadora amanhã. Mas onde eu estou 100% focada naquilo que com aquelas pessoas, naquele espaço, naquele ambiente. Porque isso me faz... Sabe a história do pertencimento? Eu só me torno pertencente àquele espaço se eu estou presente, de verdade. Aí tu transborda. Entende? As pessoas te ouvem de outra maneira, elas te percebem de outra maneira. Quando a gente vai num evento aqui e ali, a gente tá marcando presença. Check. Eu tô fazendo, né, a expressão da minha marca. Eu tô indo lá e tô me divulgando, tô me relacionando, tô me comunicando. Mas aí eu tô marcando presença. Agora, quando a gente tem esses compromissos mais específicos, quando eu estou dentro de uma sessão de mentoria com uma mentorada, eu estou presente para ela. Eu estou sendo presença para ela.
Porque é assim que a gente consegue fazer a troca mais estratégica, mais envolvente. Eu consigo ouvi-la com todas as demandas que ela tem e a gente consegue fazer essa construção juntas. Eu dou a condução, mas a construção, o passo a passo, a gente dá esse passo sempre, cada um deles juntas. Porque é isso que faz a diferença, né? E é esse o papel de um mentor. Com toda certeza. Não Uma é? troca muito rica aqui hoje com a Cacá Cerutti. A gente faz uma breve pausa e continuamos com essa conversa tão gostosa e tão enriquecedora. Estamos de volta com o Visionários aqui na RS Play. E nessa primeira etapa da entrevista, nós mergulhamos em conceitos enriquecedores, muito profundos, e agora nós continuamos a nossa conversa com a Cacá Cerutti. Cacá, você atua em diversos núcleos femininos. Qual a maior transformação que você percebe nessas mulheres? Olha, eu posso falar, vou puxar a brasa para o meu assado, lá para o Núcleo da Mulher Empreendedora aqui da Associação Comercial, que eu já estou dentro da coordenação desde 2023, mas como coordenadora desde maio do ano passado. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que a maior transformação é quando elas conseguem se desafiar a serem melhores, de elas conseguirem divulgar melhor os seus negócios, fechar melhores parcerias, ter melhores negociações, quando elas conseguem, muitas vezes, furar a bolha, que é que eu digo para elas, a gente aqui, nós somos um grupo que tem um grande equilíbrio de mentalidade, e isso é algo que a gente leva muito a sério lá. A gente, quando faz as seletivas, inclusive agora em setembro, nós temos uma janela de entrada de seleção de novas nucleadas, a gente procura ter muito cuidado com isso, não é só pela questão de ter pessoas do mesmo nicho ou não, até porque nós temos pessoas que hoje são nucleadas e que são do mesmo nicho. Mas a gente procura nivelar pela mentalidade, porque senão ela vai se sentir desconfortável, né? Ou porque está muito acima ou porque está muito abaixo, né? Então ela tem que ter aquele nivelamento. E tem muitas ali que eu acompanho já desde que eu entrei lá, algumas que já eram do mercado, que eu já conhecia no mercado, que foram para lá, e que dentro desses grupos elas conseguiram gerar maior transformação justamente por ter, pela ambiência, pela mentalidade, mas muito pela rede de apoio, sabe? Porque tu tem com quem compartilhar, tu tá as tuas caminhadas, porque a grande maioria das empreendedoras que estão lá, eu digo a grande maioria porque eu tenho 2 ou 3 ali que já são grandes empresárias, mas as empreendedoras, elas têm caminhada solo, né? Então é aquele caminho solitário. E a gente precisa ter com quem trocar. Com certeza. Lá elas enxergaram muito disso, então elas fazem eventos juntas, elas estão fazendo, agora essa semana, eu falei que eu fiz o Empretec a semana passada, eu tô com uma turma eu acho que estão umas 8 estão fazendo o Empretec essa semana, foi uma parceria que eu fechei com o Sebrae para o Núcleo da Mulher, então elas estão com as consultorias para melhorar os seus negócios, elas estão lá se desafiando dentro do Empretec, então elas se propõem a serem mais corajosas e mais ousadas, sabe? De dar aquele próximo passo, sabendo que elas têm uma rede de apoio por trás que vai ajudá-las numa prospecção, numa indicação, e às vezes até no emocional. Porque nós enxergamos lá, eu tive 2 episódios esse ano bem desafiadores, que um deles foi que uma colega teve, uma nucleada que teve um AVC, inclusive ela teve internada de novo agora esse final de semana, e a outra teve burnout aos 26 anos. Então, o que eu enxerguei quando isso começou, quando chegou, que as 2 vieram muito próximas, assim, o acontecimento. E aí eu digo assim, gente, nós estamos precisando incluir um comitê dentro do nosso núcleo que vai cuidar da saúde emocional e mental dessas mulheres. Porque eu não posso estar lá só desenvolvendo, e o propósito do núcleo é desenvolver essa mulher como ser humano, mas também desenvolver o negócio dela. Então, eu não é só o negócio, é também o negócio. É o olhar sistêmico. É o olhar sistêmico. Então, o que eu fiz? Eu chamei 2 colegas, 2 nucleadas, que são minhas
parceiras de trabalho, uma delas, inclusive, é minha mentorada, e eu disse assim, eu quero propor para vocês que já que vocês são da área da saúde, uma é terapeuta, a outra é bióloga, mas ela tem a parte do cuidado com a saúde física, né, de alimentação, de longevidade, né, de vida saudável. Então, eu propus para elas, montem um comitê e vamos desenvolver ações para dentro do núcleo que vá ajudar as meninas a desopilar. Porque a pressão tá demais. E depois da enchente aqui no Rio Grande do Sul ficou muito pior, né? Então, que foi isso que eu trouxe para elas. Então, agora, além de cuidar de todo o trabalho que a gente tem para cuidar do negócio dela, nós estamos cuidando da saúde emocional e da saúde mental delas. Que é extremamente importante, necessária, né? Muito necessária. E, Cacá, você trazia a importância aí dessa visibilidade das mulheres, das empresárias, e a gente sabe que a mídia, ela tem um fator fundamental até para trazer essa autoridade. E o Visionários, ele traz muito dessa força também, que é sentar nesse sofá significa tem uma visão diferenciada de mercado, tem uma trajetória que nos coloca num outro patamar. Para você, o que é ser um visionário e qual é a importância do posicionamento dessa empresária para que ela, de fato, perca esse medo de se expor e ocupe esses espaços de fala aqui também? Então, eu acho que a primeira coisa é ela ter um foco muito claro na vida dela do que ela quer, né, em termos de objetivos e metas para a vida dela. Dentro disso, ela vai procurar, ela vai entender quais são os ambientes que ela quer circular, as pessoas que ela quer se conectar, o que ela quer gerar de valor para as pessoas, porque não é só entrega, mas não é só receber, também é entregar, né? E um espaço como esse aqui, ele dá voz para essa mulher começar também, ou ela já é uma grande potência, ela está aqui, para ela amplificar a visão dela de futuro, a visão dela de mundo, dentro do universo da marca dela e da atuação dela. Ou então para aquela que está começando a enxergar que ela precisa gerar para ela notoriedade e respeito, visibilidade, de ela estando aqui, ela vai se preparar bem para trazer esse posicionamento aqui, e daqui pode ser que se abram outras portas. Então, eu acho que esse espaço do Visionários, ele veio para ser bem disruptivo, porque aqui ele está num outro formato, ele está num formato onde a gente consegue passar por diversos pontos de carreira, de conteúdo, de gestão, falar de liderança, fala da tua expertise, fala de pessoas, fala da tua atuação, e tu tem um palco que é aberto, que vai sair desse estúdio e vai ir alcançar o mundo afora. Então é uma grande oportunidade dessas pessoas estarem aqui, homens e mulheres, de estarem aqui se posicionando, trazendo o seu conteúdo, trazendo agregando valor não só para a carreira dele, mas também para o programa, porque existe uma transferência de valor. Sim. A partir do momento que ele entra aqui, ele entra trazendo o valor dele, mas ele também está transferindo esse valor para vocês. E vocês estão transferindo esse valor para nós. Porque se vocês nos convidaram para estar aqui, é porque vocês enxergaram valor em nós enquanto seres humanos e enquanto profissionais. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Então esse sofá, eu ia dizer essa cadeira, esse sofá aqui é um sofá de altíssimo valor e que com toda certeza vai gerar cada vez mais reputação, credibilidade para cada profissional que sentar aqui, porque ele vai ter a grande oportunidade de trazer a visão dele de verdade. Esse Visionários aqui não podia ser um nome melhor, porque ele vai poder trazer mesmo a visão dele de mundo e de futuro, né? O que ele está prevendo para a carreira dele daqui para frente, em termos de tendência de inovação e também de tudo que ele já trouxe até hoje, né? Porque a nossa trajetória, ela existe para que a gente vá fazendo essa construção no dia a dia, impactando a vida das pessoas, gerando valor na vida das pessoas e a gente crescendo como ser humano. Então, estar aqui é fantástico, porque a gente tem essa grande oportunidade de trazer essa bagagem toda. Então, parabéns, meninas. Muito obrigada, Cacá. Uma honra tê-la aqui. Você traduziu bastante o que a gente espera do Visionário. Vai dar um corte perfeito aí para a gente divulgar o nosso programa. Uma mensagem final, assim, uma frase de impacto, se você quiser deixar pra gente, porque precisamos encerrar
o nosso programa de hoje. Então, tá. A frase que eu vou trazer é exatamente a frase que eu carrego comigo e que fez toda a diferença para mim e faz para as minhas mentoradas. Não existe potência sem essência, tá? É isso. Então, isso é o que resume. Se respeite, entenda da sua potência, se apodere dos seus recursos. Excelente. E vai pro mundo. E vai E pro vai. mundo que vai dar tudo certo. Vai potente, sensacional. E assim nós Exato. desejamos que vocês também fiquem potentes e nos acompanhem sempre aqui na RS Play. Até mais. Até mais.